Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre HTML e CSS. O objetivo é enumerar alguma matéria que devemos estudar a par do HTML e CSS. O estudo de redes, especialmente tudo o que envolve a comunicação entre um cliente e o servidor web, durante este processo, ele é fundamental. Especialmente porque o desenvolvimento de aplicações web requer a instalação e configuração de algum software, e o conhecimento de redes ajuda bastante no processo de instalação e da configuração necessária para, para o ambiente de trabalho. No início, aquilo que temos que começar a perceber é como é que é feita a comunicação entre o cliente e o servidor web, não é? Quais são os passos que são dados e como é que a transação de dados ela é feita de um ponto ao outro. Numa fase inicial, o que é que nós temos? Temos a resolução de DNS, ou seja, nós quando queremos aceder a uma aplicação, aquilo que nós fazemos é inserir o domínio no nosso browser. Mas nós, como não sabemos o endereço do servidor, não é? Este domínio ele tem que ser traduzido no endereço de IP. Então é feita a resolução de DNS, que é feita com o auxílio do nosso provedor de internet. Depois aqui existem outros passos, mas é importante perceber qual é que é o processo de resolução de, de DNS para nós obtermos o domínio, ou melhor, o IP correspondente ao domínio da aplicação. Então temos aqui uma breve descrição sobre o que é, qual é que é o objetivo de fazer uma resolução de DNS. Então, o objetivo de fazer uma resolução de DNS é traduzir os nomes de domínios em endereços de IP, para que o cliente saiba o endereço do servidor para o qual deve ser feita a requisição, e obtendo assim a página da aplicação pretendida. Ou seja, nós quando queremos requisitar informação a um servidor, nós precisamos do endereço desse servidor. Então, a fase inicial é sempre feita uma resolução de DNS, caso o nosso sistema ainda não tenha feito esse processo. É feita a resolução de DNS para nós obtermos o endereço de servidor no qual a aplicação foi alojada. Em seguida, temos o quê? Nós já temos o nosso endereço e temos que fazer a conexão. Muito bem, a conexão, o nome técnico para este processo, ele tem o nome de TCP Handshake. É aqui durante esta troca de informação entre o cliente e o servidor, é que é feita a negociação para a conexão. E o que é na realidade um TCP Handshake? Bem, isto basicamente, assim de uma forma muito simples, são pacotes TCP que entram e que saem da nossa rede, não é? É um processo de troca de pacotes entre o cliente e o servidor. Ou seja, esses pacotes, há aqui este processo em que envolve campos desses pacotes, não é? Que são conhecidos como flags, e essas flags elas carregam valores 0 ou 1, que representam SYN, hack ou hack. Pronto. Aqui o que é importante perceber é que este TCP Handshake ele é o início da conexão entre o cliente e o servidor. E este tópico é importante porque nos ajuda muitas das vezes
detectar algumas falhas durante a conexão, e é um dos tópicos que deve ser tido em conta quando estamos a estudar o desenvolvimento de aplicações web. O tópico seguinte que devemos ter em conta também é a negociação de certificados TLS ou SSL. É conhecido das duas formas, mas aquilo que é importante perceber é como é que é feita a encriptação de dados entre o cliente e o servidor. Não é? Acho que toda a gente consegue reconhecer o símbolo do HTTPS que nós vemos diariamente no nosso browser, e para que este HTTPS exista, para que a informação se desloque neste protocolo, há uma série de há um processo, uma negociação entre o cliente e o servidor, para que seja feita a encriptação de dados. E é importante perceber como é que isto se processa, uma vez que durante a configuração da aplicação, quando é feita a hospedagem da aplicação no servidor, há a necessidade de fazer a configuração destes certificados para que o nosso site ele possa ter o HTTPS para fazer a encriptação de dados entre o cliente e o servidor, e para que desta forma haja a troca de dados seja feita com um nível maior de segurança. Após passarmos os mecanismos de conexão, temos que começar a pensar no transporte de dados, como é que ele é feito. E a partir daí temos que começar a perceber que existem alguns protocolos que nos ajudam nesse sentido, e um deles é o protocolo HTTP. Ora então, para que é o protocolo HTTP e o que é que ele faz? Assim, de uma forma muito simples, o que ele nos ajuda a fazer é a transferência de dados entre o cliente e o servidor. Não é? Se nós formos aqui numa explicação muito simples do que é o protocolo HTTP, ele é uma convenção que possibilita a troca de dados entre sistemas a trabalhar em rede. É bidirecional e permite enviar as requisições através de um cliente e receber respostas do servidor onde está hospedada a aplicação web. E que tipos de dados é que nós estamos a falar? Basicamente, assim de uma forma muito simples, estamos a falar de páginas HTML. Não é? Ou seja, do que é composto uma página HTML? Estamos a falar de texto, estamos a falar de imagens e estamos a falar de vídeo, ou seja, a própria estrutura HTML, não é? Imagens, texto, vídeos e por aí vai. Basicamente, este é um protocolo que é muito importante nós percebermos como é que ele funciona, porque nós vamos estar a trabalhar com ele diariamente. Então, é importante perceber o que é o protocolo HTTP e como é que ele funciona. Muito bem. Uma vez percebido que há um protocolo que nos vai ajudar com essa transação de dados, né, nomeadamente o HTTP, temos que começar também a tentar perceber como é que nós fazemos as requisições ao servidor para obter os dados que do lado do servidor. Os dados
eles são requisitados através de métodos HTTP. Ou seja, nós temos métodos de requisição HTTP. O HTTP tem um conjunto de métodos de requisição responsáveis por indicar a ação a ser executada pelo cliente. Normalmente estes métodos são referenciados como verbos. Não é? E nós temos uma série de verbos, de métodos, mas eu aqui queria só evidenciar os principais, e qual é que é a sua finalidade, a sua funcionalidade. Então nós temos o método GET, não é? Que permite fazer a requisição de dados ao servidor. Temos e depois outro verbo ou método que permite, que é o POST, que permite inserir dados na base de dados do servidor. Temos o método PUT, que permite alterar dados que já foram inseridos na base de dados anteriormente. E temos o método delete, que permite apagar dados da base de dados do servidor. O conhecimento sobre os métodos HTTP e a sua função é de extrema importância. Outro assunto que é preciso também ter em conta é o que é que são headers, ou cabeçalhos. Não é? Os cabeçalhos eles são usados para transmitir informações adicionais entre o cliente e o servidor. Os cabeçalhos podem ser definidos pelo programador. No entanto, mesmo que este não o faça, alguns cabeçalhos são inseridos pelo browser automaticamente. Os cabeçalhos estão presentes tanto na requisição do cliente como na resposta do servidor. E isto é muito importante nós percebermos, porque quando nós depois começamos a fazer requisições HTTP, em algumas situações nós vamos ter que tratar erros e fazer algumas configurações que estão relacionadas com cabeçalhos, e é importante ter um conhecimento, não digo muito aprofundado, mas saber o mínimo do que é que são cabeçalhos e qual é que é a sua finalidade, a sua funcionalidade. A seguir, vamos ver como é que é feita a requisição do cliente ao servidor. Ou seja, nós para fazermos o pedido, como nós já tínhamos visto aqui, utilizamos o verbo get. Ou seja, é este método que permite fazer a requisição de dados ao servidor. E tal como nós já tínhamos visto também, os cabeçalhos eles estão presentes tanto na requisição do cliente como na resposta do servidor. Então, se eles estão presentes na requisição do cliente, quer dizer que nós vamos ter headers e um verbo, neste caso o get, para fazer a requisição da aplicação ao servidor. Não é? E ela é composta pelo verbo, é composta por um caminho, path, ou seja, o caminho, e vamos aqui considerar, aqui neste exemplo que tem como objetivo ser muito simples, vamos considerar aqui o documento index.html. Esta é a composição elementar, ou seja, mais básica, que é preciso compreender para compreender a forma como é estruturada a requisição. Na altura em que nós estamos a fazer essa requisição, é preciso ter em conta os headers, que vão juntamente com a requisição, e o verbo que é utilizado, o caminho para o documento que nós queremos requisitar e o documento em si. Isto depois pode ter aqui
outras vertentes, mas assim de uma forma simples, vamos considerar que temos lá o documento HTML para requisitar. Uma vez que já temos noção sobre como é feita sobre a estrutura da requisição HTTP por parte do cliente, temos que aprender a interpretar a resposta que é enviada pelo servidor após essa requisição. E esta resposta, ela divide-se em 5 categorias. Né? As respostas podem dividir-se em 5 categorias. Informativa, ou seja, pode ser informativo, se ela iniciar, se a resposta, o primeiro dígito, for iniciar em 1, é da categoria informativo. Se iniciar com o dígito 2, é uma confirmação, é um tipo de confirmação. Se iniciar com o dígito 3, é um tipo de redirecionamento. Se iniciar com o dígito 4, é um erro do cliente. E se iniciar com o dígito 5, é um erro no servidor. Não é? Ou seja, estas categorias, elas são muito importantes para nos ajudar a perceber se nós estamos a fazer a requisição da forma correta ou se há algum problema do lado do servidor que não permite que essa ação seja realizada com sucesso. E a resposta do servidor, ela quando vem, ela é composta por uma linha de resposta, headers e pela informação da página. Vamos aqui considerar que vai vir a página que o cliente considerou, que o cliente requisitou. Então, a estrutura da resposta, ela é composta por a linha de resposta, não é? Que poderá, aqui eu meti 200, mas pode ser outro número, não é? Como nós vimos aqui, ela pode iniciar por 1, que é informativo, pode iniciar por 2, que é de confirmação, por 3, 4, 5, neste caso 200, ou seja, o status code 200, não é? É a confirmação, neste caso 200, quer dizer que a operação ela foi realizada com sucesso. E depois, como nós já tínhamos visto também, temos os cabeçalhos que estão presentes tanto na requisição como na resposta tanto na requisição do cliente como na resposta do servidor. Não é? E depois na linha de baixo temos os headers e temos a informação, a página requisitada pelo cliente, que é enviada pelo servidor. Após isto tudo, após ser feita a requisição do cliente, ela vamos considerar que foi efetuada com sucesso, houve uma resposta do servidor, não é? Nós temos temos a nossa página HTML, temos os nossos dados, a nossa informação, não é? Nós precisamos, esses dados, eles têm que ser disponibilizados no browser, não é? Têm que ser disponibilizados no cliente, não é? E é aqui que entra este conceito de renderização, não é? Desses dados, como é feita a renderização da página no browser, não é? Ou seja, nós recebemos os dados do servidor, não é? A página da aplicação, e depois o nosso browser, eu meti aqui um motor, mas isto é só para exemplificar, ou seja, para que seja claro que existe, depois destes dados chegarem ao nosso browser,
existe aqui um fluxo de trabalho que vai tratar esses dados de forma a que eles sejam disponibilizados ao utilizador no browser. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isto, não vou aprofundar muito, mas vou fazer um vídeo para termos mais ou menos uma noção como é que este processo, como é que ele é feito, mas o que é importante perceber é que após a requisição, a resposta do servidor, esses dados eles têm que ser tratados pelo browser. Há uma série de passos que têm que ser efetuados para que depois essa informação seja disponibilizada no browser. Os tópicos que eu mencionei aqui são fundamentais. O seu desenvolvimento é fundamental durante o estudo de CSS, HTML e desenvolvimento de aplicações web no geral. Estudar só CSS e HTML e JavaScript não chega. Isto são conceitos que demoram algum tempo até nós conseguirmos estruturar um raciocínio lógico sobre a forma como é feita a interação de vários sistemas em rede. E quanto mais cedo desenvolverem, adquirirem este tipo de conhecimento, quanto mais cedo desenvolverem estas competências, melhor preparados vão estar durante o processo de aprendizagem, de desenvolvimento para aplicações web.